Olá pessoal, um tema que está gerando muita polêmica. Os jornais israelenses, redes sociais e judeus, tanto daqui da nossa terra, bem como o Brasil, que eu acompanho. É uma crítica ou é ódio aos ortodoxos de Israel? Bom, o que está ocorrendo, como muita gente já está sabendo, acho que a maioria esmagadora que lê notícia, é que cidades ortodoxas aqui em Israel estão tendo um número maior do que o normal do Covid-19. Pessoas estão sendo infectadas pelo Covid-19. E a gente começa a perguntar o porquê. Então, tem pessoas que criticam e começam a tentar pensar nas estatísticas, nos motivos claros. Por exemplo, famílias maiores. Muito mais difícil conter uma família onde você tem um casal e 10, às vezes 12, 13, 15 filhos. Casas super apertadas, cidades apertadas como Bnei Brak. Menos informação que chega. A maior parte dos ortodoxos, uma maioria não usa internet, não usa celular com internet, não lê jornal a não ser que seja ortodoxo, ou às vezes um jornal que seja do seu grupo, onde às vezes piora porque aumenta os interesses do jornal colocar ou não tal e tal notícia. Os ortodoxos, em sua maioria, só fazem algo quando o seu rabino, o grande rabino, diz. O que é maravilhoso por um lado, da qual a gente faz o mandamento da Torá, e por outro lado é utilizado para utilizar o povo como massa de manobra, Por que massa de manobra? Porque esse caso último que aconteceu em relação ao Rav Chaim Kanievsky, não pelo Rav Chaim Kanievsky, que é o maior tzadik talvez da nossa geração, mas pelas pessoas de má fé, fez com que parte do mundo ortodoxo tenha saído frustrado, tenha saído constrangido. Por quê? Porque é verdade que o rabino tem uma palavra muito poderosa sobre o público. O problema é quando não é falada a verdade para esse rabino, Saíram vídeos aí autênticos mostrando a realidade dentro da casa do Rav Chaim Kanievsky, que pelo visto, até o último minuto, não estavam querendo contar a verdade para o Rav Chaim Kanievsky sobre a situação do Covid-19. Estavam dizendo, olha, tem gente que está dizendo isso, tem gente que está dizendo aquilo, melhor deixar os colégios abertos, E com zero informação que ele recebia, ele dizia sim, manter aberto, porque obviamente ele está confiando naqueles que estão trazendo informação, quando muitos são pessoas de má fé, pessoas falsas. E depois, quando saiu um vídeo em alguns noticiários e saiu pela internet, um vídeo mostrando que uma pessoa de fato, chegou até o Rav Chaim Kanievsky e falou, está tendo uma magefá, uma peste. Ele, peste? Que peste? Ele não estava sabendo. E quando explicaram os detalhes, ele falou, fecha tudo porque é risco de vida. E falaram para ele rezar com o Minyan, que é com 10 homens, que o Ministério Público ainda estava permitindo, Ministério da Saúde, desculpa. Ele disse também proibido, risco de vida. Ou seja, depois disso foi feita uma pequena pesquisa pela cidade de Bnei Brak. E aí, de uma próxima vez que acontecer algo assim, você vai escutar o que o Rav Chaim Kanievsky disser? Alguns não souberam o que responder. E a resposta principal não é pelo fato do Rav Chaim Kanievsky ter dito ou não ter dito, é ele não ter sabido. Se ele não sabia da situação durante algumas semanas, significa que alguém teve interesse de não deixar isso acontecer. Isso ocorre com vários âmbitos e vários assuntos de algumas comunidades ortodoxas. Tudo que é mais fechado e menos privado de informação, aparecem pessoas que utilizam disso para fazer lavagem cerebral e fazer todos os tipos de manobras, em massa nessas pessoas. O público ortodoxo é um público que, em sua maioria esmagadora, é um público maravilhoso. E já eu vou conectar para responder se é crítica ou ódio que eu estou vendo. Na minha opinião, é um público maravilhoso. Cada ano aumenta mais a porcentagem de ortodoxos ou aqueles que adoram chamar de ultra-ortodoxos, mesmo não havendo nenhum significado real nessa expressão, a não ser querer dizer que ele é super ultra fechado, ele é muito louco, ele é muito... para tentar mostrar de forma leve a sua raiva contra um público religioso, aumenta cada vez mais o número dessas pessoas no exército. Aumenta cada vez o número dessas pessoas abrindo suas lojas, sendo autônomos, trabalhando em ambulâncias, trabalhando como médicos, trabalhando como tudo, o que é maravilhoso, estar incluso na sociedade, fazendo o bem, sem se colocar em risco na sua vida espiritual, que é o principal que a gente veio fazer nesse mundo. O Zaka, que é uma espécie de pronto-socorro com ambulatório privado, ele age tão rápido quanto o Estado, na hora de ajudar alguém, na hora de salvar uma vida. E são pessoas que estão se colocando em risco
no meio de uma pandemia do Covid-19, né? Muita gente não está entendendo que tem pessoas no público ortodoxo que passam fome. E quando eles saem, né, e aparece lá numa notícia, ai, esse ortodoxo quebrando a quarentena, é porque muitas pessoas são egoístas e não estão nem aí para uma família grande que precisa ter o que comer, como muita gente no Brasil também está dizendo. Não adianta a galerinha que tem poupança bater palma e ficar dizendo só fica em casa, quando tem gente que vai morrer de fome, vai morrer de fome em alguns dias, se não sair, se não circular, se não tentar, na sua informalidade, às vezes, conseguir o seu ganha-pão. E isso se estende ao público ortodoxo. E aqui a gente vê que é claramente ódio. Ah, então por que vai ter tanto filho assim? Aí você pega uma situação de uma pandemia, né, que em 100 anos não aconteceu, e joga a culpa na família porque ele tem mais filhos. E aí você mostra e acaba destilando ódio, seu veneno, contra crianças, que são seres mais puros existentes. Isso é ódio. Isso não faz sentido. Número de comentários que eu tô vendo na internet. Ah, esses ortodoxos, povo sem alma, retrógrados, tem que morrer para aprender. Uau! Coisas inacreditáveis. Coisas que aconteciam na época que os gregos nos odiavam e os romanos nos odiavam. Isso é antissemitismo na alma. São pessoas que não suportam ver alguém religioso porque consideram que pelo fato dele seguir a Torá, ele é um retrógrado, ele é um nada, né? Isso é abominável, inadmissível. Veja como eu estou dividindo esse vídeo. Uma coisa é você criticar um problema existente no público ortodoxo, como todos os seres humanos têm. Exemplo, em Bnei Brak teve uma levaiá, que é o ato fúnebre de você acompanhar no caixão, né, o morto até ele ser enterrado. Nisso se fala palavras de Torá, tudo mais, que é o esped. E que teve centenas de pessoas se unindo para um discurso fúnebre de um rabino que faleceu em Bnei Brak. Muita gente criticou, e tem que criticar, porque é através da crítica que a gente consegue chegar em soluções. Mas número 1, estávamos numa situação que estavam mentindo por Avraham Kanievsky. A maior parte do público não recebe, não vê notícias e não sabia o que era para fazer. Não dá para você culpar essa maioria e simplesmente destilar ódio e veneno sobre elas. Não dá. Por outro lado, nessa mesma época, em várias postagens de brasileiros em Israel que eu estou acompanhando a mil para poder fazer esse vídeo, falando de verdade para vocês o que está acontecendo, não é o que eu acho. Vários brasileiros que moram em Israel, israelenses, dizendo: "Ih, eu moro aqui em Tel Aviv. Galera tá pegando sol aqui, de biquíni no gramado. Tá nem aí. Aglomeração, brincando, pulando, fazendo correria, fazendo todo tipo de esporte. Nem aí. E aqui na praia tava cheio. E aqui no lugar tal, em Haifa, tava cheio." Só que, como o público israelense não religioso é visto simplesmente como um público muito grande, ele não é especificado para que se gere ódio sobre ele. Já a comunidade ortodoxa é visto como um público pequeno, sei lá, amaldiçoado, do mal, envenenado, e que a gente ganha muito mais armas para poder destilar nossa raiva contra eles. Isso não constrói nada. Isso não resolve o problema real que existe hoje em dia. E numa minoria do público ortodoxo dos judeus de Israel, isso só gera ódio, só vai fazer com que ambas essas populações, né, com ideias diferentes de vida, se odeiem e acabem gerando uma separação maior em judeus. Ajudou isso? Não. Mas que tal a gente começar a tentar exigir, ir atrás desses empresários que tomam conta dos rabinos hoje em dia e que fazem com que saiam certas frases não saiam, fazem com que selos de kasher específicos sejam amados e outros odiados, né? Numa época que 100 anos atrás você tinha um forno para um bairro inteiro e todo mundo cozinhava. Não só por falta de opção, mas porque as pessoas acreditavam um mais no outro. Hoje em dia? Ih, rapaz, hoje em dia tem uns rabinos aí, minoria, tá? Vida louca, que quer te botar ódio, porque tá ganhando uma porcentagem em cima de um selo de kasher. É tipo patrocínio em cima de time de futebol, nada mais do que isso. Tem galera do mal, tem coisas bizarras acontecendo, tem. Ainda assim é sobre uma pequena minoria. Eu garanto isso a vocês. Eu moro no bairro ortodoxo, um dos maiores bairros ortodoxos de Israel, e eu vejo a realidade. As pessoas com medo estão descumprindo, a maioria botando luva, botando máscara, a maioria querendo respeitar direitinho, mas uma parte do público que não recebeu a notícia ainda,
e que os seus rabinos grandes sábios da geração estão sendo enganados, e daqui a gente tem que voltar a ter um pouco da nossa individualidade. O que significa individualidade? Tomar um pouco de cuidado. Rabino disse A, então vamos botar em risco, porque Rabino disse A, mesmo se eu não sei se o Rabino disse A, ou se foi peneirado e modificado o que o Rabino A disse. A gente precisa ter uma responsabilidade individual. Eu conversei com alguns rabinos esses dias, rabinos grandes, rabinos com potência, com costas de sabedoria de Torá. E dois deles me disseram, Rav Eliyahu, o problema hoje em dia é que as pessoas têm preguiça de estudar Torá e a fundo, né? Estudam às vezes o que não é tão prático e deixam de estudar o que é prático, que é lei judaica na prática, né? Simplesmente o meu rabino vai decidir o que eu vou fazer da minha vida, o rabino acaba não sabendo a situação de direito, às vezes é peneirado por um terceiro e vidas são destruídas. Porque a pessoa não quer ter responsabilidade individual. Ele quer jogar em cima de um rabino que fale por todo mundo, e mesmo se ele soube o que está acontecendo ou não, como esse caso, isso gera uma tragédia. Isso está gerando vários mortos na cidade de Bnei Brak. Por outro lado, a boa notícia é que, de acordo com os maiores toxicologistas e infectologistas do mundo, mais de 80% da população de cada país vai precisar pegar o Covid-19 para que haja imunidade. O que é irônico, que saiu no J-Post, Jerusalém Post, que não é nada religioso, um jornal israelense, dizendo que a primeira cidade do país a ser imunizada vai ser Bnei Brak. Porque, no final das contas, o medo da maior parte dos ministérios da saúde de cada país é que o colapso aconteça de uma vez só. Mas se ocorrer de forma gradativa, essa epidemia viral, estou dizendo em nome de alguns infectologistas grandes, tá? Inclusive de Israel, vai ter que ocorrer a congestão pegar, né, o contágio do Covid-19 para que haja imunidade. Para que haja imunidade. E Bnei Brak vai acabar sendo em primeiro lugar. Não cabe aqui tentar destilar ódio. Esses temas do ultra mega ortodoxo, do tipo, ele já é maluco e retrógrado na expressão que eu quero jogar. Quando ortodoxo é alguém que segue a Torá como ela é. E aí eu tento começar a dar codinomes a mais pelo ódio que eu tenho. Por eu não conseguir aceitar o diferente. Se você é vegetariano, poxa, bate palma. Porque o mundo tá batendo palma para isso. Né? Cantor aí de pop, cantores de pop, drogados, só faltam beber crack em vez de fumar. Dizem que não aceitam canudos de plástico no seu show porque vai sujar o mundo. Essas pessoas contraditórias e hipócritas, e parte das pessoas que nós estamos convivendo hoje em dia, aceitam tudo que seja diferente, mas muitas vezes não aceitam o que vem do seu próprio povo, dos seus costumes milenares, né? Esquecem que é por isso que eles são judeus. Vegetariano tá ótimo, se é budista tá ótimo, casou judeu com não judeu tá ótimo, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Mas, pô, cara, você, barba, por que você tem que ser retrógrado? Por que você tem que ser maluco? Povo sem alma? E esses xingamentos que a gente tá vendo aí que não fazem o menor sentido. Crítica construtiva, sim. Estamos precisando de bastante. Garanto a vocês que essa minoria, parte da minoria é louca mesmo, no mundo ortodoxo, uma minoria bem pequena, não vai mudar. É uma galera que são bons animais. Mas uma boa porcentagem vai repensar agora sobre sua responsabilidade individual. Em vez de sair pegando frases soltas do que grandes rabinos disseram, às vezes sem saber o caso, né? Por preguiça. Eles vão começar agora a falar, peraí. A gente viu o que aconteceu ali em 2020 com o Covid-19 em Bnei Brak. A gente viu o que aconteceu com as mentiras que foram levadas por Avraham Knesset. É melhor começar a ter a minha responsabilidade pessoal. É só isso. É crítica construtiva, autocrítica, amor ao próximo. Porque se a gente não buscar ser melhor com cada dificuldade que a gente manda para o mundo, a gente não está fazendo nada. Tem uma galera que vai tentar defender as atitudes dessa minoria ortodoxa de qualquer jeito, porque estão agindo com o coração, não estão agindo com a mente. Mas que eles olhem aí para as notícias e vejam o número de rabinos e alguns ortodoxos, grande importância, que já morreram no Covid-19 por informações falsas. Ou seja, essa minoria está sendo responsabilizada nos céus, com certeza, por assassinato e em massa. Que a gente não participe disso, que a gente pare de ser bobo, que a gente comece a pensar um pouco pela nossa mente também, sempre com a opinião dos sábios, mas pegando a opinião verdadeira que ocorre e que vai chegar aos teus ouvidos, como ela saiu da boca de um sábio. É isso que está faltando hoje em dia. Mais crítica construtiva,
menos ódio. O ódio não constrói nada, ele só destrói. A gente precisa, depois da situação tão pesada que está ocorrendo no mundo, a gente precisa sair fortalecido, a gente precisa sair mais completo, a gente precisa repensar. Será que todo mundo do mundo ortodoxo tem que ficar sem internet? Eu estou conhecendo amigos e rabinos que estão dizendo para mim, Eliel, eu botei internet no meu celular porque eu preciso ficar informado. Gente batendo na minha porta, vizinho, porque não tem internet, dizendo, vem cá, eu posso fazer um depósito digital do meu cheque? Ou seja, você vê que é uma mistura de necessidade com hipocrisia. Porque se a pessoa não poderia ter internet no seu celular nem para um banco, um aplicativo de banco, o que adianta ele ir no vizinho para usar o dele? Sim, a princípio são pessoas do mal que usam a internet. Então a gente precisa ter um pouco de responsabilidade de individual, pensar e repensar, cada um conversar com o seu rabino que você confia e que você conte todo o caso e aí sim discute uma resposta. Porque do caso contrário você vai quebrar sua cara, como eu vejo muita gente tendo e acontecendo e fazendo. Mais crítica construtiva, menos ódio, precisamos de amor ao próximo. Precisamos amar os ortodoxos, os que você chama de ultra-ortodoxos, não sei onde é que vivem com esses ortodoxos, que a gente ame os não ortodoxos, que a gente ame aqueles que são considerados até perversos pelas análises da Torá. A gente também tem que ter amor ao próximo, a gente também tem que estender a mão. Como a maior parte dos ortodoxos já o fazem e sempre fizeram durante 3.300 anos. Até porque se não fossem os ortodoxos durante 3.300 anos, não existiriam hoje esses que odeiam a Torá e dizem xingamentos e ódio contra os ortodoxos, eles nem existiriam, porque não teria havido casamentos entre judeus nem outrora. Então, um pouco mais de respeito com a nossa geração, com a nossa Torá, mas bastante crítica construtiva, sempre é bem-vinda.